E aí, você está querendo queimar aquela gordura localizada e não sabe por onde começar? Então, nesse vídeo de hoje você vai aprender como queimar gordura mesmo que você seja iniciante ou intermediário. Nesse vídeo eu resolvi fazer diferente de tudo que eu já vi nos canais de maromba. Se você é iniciante, clique nesse quadradinho que vai aparecer aqui em cima, porque você vai ser direcionado para a parte do vídeo destinada aos iniciantes. E se você se considera intermediário, clica nesse aqui de baixo que você vai pular essa parte de conceitos iniciais, beleza? Comente aí o que você achou desse formato, né, de dividir o vídeo em duas partes, para iniciante e para intermediário. Fala a sua opinião aí que eu quero saber se vale a pena continuar assim ou não. Se você está pelo smartphone, eu vou deixar aqui na descrição o tempo de cada parte do vídeo, a parte para iniciante e a parte para intermediário. Vamos? Pode clicar aí, ó. Estou esperando. Então, se você está nessa parte aqui do vídeo é porque você se considera iniciante. Você primeiro precisa de entender como que a gordura se distribui em todo o seu corpo, né? Ela se distribui de maneira homogênea, com uma pequena concentração na região da barriga, né, para os homens, e na região da cintura, do quadril, também para as mulheres, beleza? Geralmente, isso não é uma regra universal. Então, se você quer perder gordura, você vai ter que perder gordura do corpo todo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Que a gordura está concentrada geralmente na sua barriga, né? Então, se você tem 1 kg de gordura no braço e 3 kg de gordura na barriga, o que vai acontecer? Se você perder 20% da sua gordura, você vai perder 20% do seu braço, ou seja, seu braço vai perder 200 gramas de gordura e na sua barriga você vai perder 600 gramas de gordura, beleza? Se você quer perder gordura, você tem que entender que tudo depende do seu saldo calórico. O que é saldo calórico? É muito simples. Saldo calórico é a diferença que existe entre as calorias que você consome menos as calorias que você gasta. Existe uma taxa que ela serve de fundamento para qualquer pessoa, que chama taxa metabólica basal, né? Então, se você procurar aí no Google, vão ter vários sites aí, você vai lá e vai digitar a sua altura, seu peso, sua idade, ele vai calcular qual que é a média da sua taxa metabólica basal. Então, essa é aquela taxa que seu corpo gasta simplesmente para se manter vivo. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho uma balança aqui no meu quarto, certo? Quando eu peso à noite, para a diferença que eu peso de manhã, dá uma diferença mais ou menos de 500 gramas, certo? O que são esses 500 gramas? É água que você transpirou, né? Mais calorias que você queimou enquanto estava dormindo, beleza? Então é só para você entender que mesmo parado você queima calorias. Lembrando que quanto mais músculo você tem, mais calorias você queima mesmo parado. Então, toda vez que você pratica qualquer tipo de atividade física, você está consumindo mais calorias, né? Então você tem que entender a importância do saldo calórico. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você come mais calorias do que você gasta, você vai ganhar peso. E quando você consome menos calorias do que você gasta, você vai perder peso. O que eu estou querendo dizer? Que se a sua taxa metabólica basal é 2.500 calorias, se você comer 2.500 calorias, seu peso vai se manter para o resto da vida, pode ter certeza. E o que vai acontecer se você começar a comer 2.000 calorias? O seu peso vai começar a baixar até estabilizar novamente, chegando na homeostase. Eu também fiz um vídeo, vai estar aparecendo aqui, sobre a homeostase, né? Que é quando seu corpo entra em equilíbrio. Não interessa a quantidade de calorias que você come. Seu corpo sempre vai entrar em equilíbrio. O que eu quero dizer? Se você passar a comer 3.000 calorias, você não vai engordar para o resto da vida. Você está, vamos supor, com 80 quilos. Você começar a comer 3.000 calorias, você vai para 85, por exemplo, né? Só um número. E você vai estabilizar no 85 com 3.000 calorias. O que vai acontecer se você voltar a comer 2.500 calorias? Você, com o tempo, vai voltar para o mesmo peso que você tinha antes. A tendência é essa. Então, se você quer perder peso, uma boa dica que eu posso dar para você é comece a optar por bebidas zero. Não se iluda com suco, tá? Suco e refrigerante é basicamente a mesma coisa, é açúcar puro, né? Porque o açúcar da fruta ou é frutose pura, né? Ou geralmente está em forma de sacarose, né? Que é o mesmo açúcar que é utilizado para adoçar refrigerante. Ou seja, 200 ml de refrigerante e 200 ml de suco vai te dar as mesmas calorias. Eu não estou aqui discutindo de produtos industrializados, etc. e tal. Estou falando de calorias, ou seja, os dois têm açúcar.
né? E se tem açúcar, os dois vão te dar caloria extra. Você não está querendo ficar com saldo negativo? Então, tudo que você puder cortar de calorias é bem-vindo. Então, evite refrigerante normal, evite suco. Essa coisa de que a pessoa chega lá no restaurante e pede um suco de laranja e acha que está sendo saudável, isso é balela, tá? Porque ali tem a mesma quantidade de açúcar que tem no copo de refrigerante. Não estou discutindo aquela lenda de estria, de nada disso. Só estou falando o seguinte. Se você quer perder peso, dê sim preferências para os produtos zero. Vamos supor que seu almoço tem 800 calorias na parte sólida. E você beba 2 copos de refrigerante ou de suco normal. Então, nesses 2 copos vai ter mais ou menos aí 160 calorias. Só que aí você come isso no almoço, depois na tarde, depois à noite você bebe mais refrigerante. No final, na hora que você vai somar, já deu mais de 500 calorias extra, que está vindo só de líquido. Então, dê preferência para o produto zero. É claro que se você sente vontade de beber refrigerante. Agora, o ideal é que você substitua por água. Simples, bebe sempre com água. Evita tomar suco e refrigerante convencional. Beleza? O saldo calórico se resume a taxa metabólica basal, vamos supor 2.500 calorias. Mas se você faz, por exemplo, uma caminhada, uma corrida e gasta 500 calorias, você tem mais 500 calorias de crédito. O que isso quer dizer? Que você pode consumir 2.500 calorias de alimento e ainda estar com sobra de 500 calorias. Então vamos supor que sua taxa metabólica basal seja 2.500 calorias. Você quer emagrecer? Você tem que comer 2.000 calorias. E isso é muito pouco. Mas agora vamos supor que você gaste 500 calorias a mais. O que vai acontecer? Você vai ter 3.000 calorias de crédito. Por quê? 2.500 que você gasta para sobreviver, mais 500 que você gastou de exercício. Então, o que eu estou querendo dizer? Que ao invés de comer só 2.000 calorias, agora você pode comer 2.500 e ainda está sobrando 500. Então, vamos supor que além de fazer um aeróbico, você ainda faça musculação e gasta mais umas 400 calorias. O que eu estou querendo dizer para você? Que você pode comer até 2.900 calorias que você ainda vai estar em déficit. Ou seja, você vai perder peso. Entendeu? Então, agora eu vou falar um pouquinho da importância do índice glicêmico. Eu vou fazer um vídeo só explicando sobre o índice glicêmico, mas o básico é o seguinte: quanto mais açúcar simples tem na sua alimentação, maior é o pico de insulina que vai gerar no seu corpo. Ah, eu não estou entendendo nada. É o seguinte, toda vez que você come muito açúcar, seu sangue enche de açúcar. Basicamente é isso. O que vai acontecer? Seu corpo vai secretar insulina para levar o açúcar para dentro da célula. Só que aí você vai ficar lá sentado o dia inteiro. Né? Você vai lá e faz um pratão de almoço lá e come pra caramba para ficar sentado. Né? Seu corpo vai fazer o seguinte: opa, ele comeu muito, esse cara vai gastar essa energia, né? Não. Então, se você vai ficar sentado lá sem gastar a sua energia, o que seu corpo vai fazer? Ele vai pegar a energia que ele precisa para ficar ali sentado, ou seja, a sua taxa metabólica basal comum, e aquilo que sobrou, seu corpo não vai jogar fora. Por quê? Seu corpo não é burro, ele foi feito para sobreviver. Né? Então, se você consome muita caloria de uma vez e ela ainda tem bastante açúcar, o que vai acontecer? Provavelmente, ele vai usar açúcar como fonte primária de energia e a gordura vai ser estocada. Beleza? Então, você tem que evitar comer muito açúcar por causa disso. Então, quando você ouve por aí falar, tem que consumir alimento integral, né? Pão integral, farinha integral, o alimento in natura. Por quê? Porque quando você pega o alimento natural ali mesmo, sem ser o suco, vamos supor, você pega a laranja com bagaço e tudo, a maçã com casca, todo o ingrediente natural, ele é rico em fibras, né? E as fibras atrapalham a digestão. Ah, mas aí vai atrapalhar a digestão? Sim, seu corpo vai até queimar mais calorias para conseguir tirar os nutrientes daquele alimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você come um açúcar simples, ele é digerido muito rápido. Então ele cai na sua corrente sanguínea quase que instantâneo. Então seu corpo não vai ter como gastar aquela energia toda e vai armazenar em forma de gordura. Agora, se você come alimentos íntegros, né, aquele alimento integral, seu corpo tem dificuldade de digerir ele. Seu corpo vai digerindo aquele alimento ali lentamente, então ele não vai dar aqueles picos de açúcar no sangue, ele vai gradativamente, e sem contar que você se sente mais saciado. Então, a fibra é um forte indicador se a sua dieta está saudável. Se você não está consumindo pelo menos 20 gramas de fibra por dia, você pode saber que sua dieta, né, sua alimentação está uma merda. Agora eu vou falar para você a diferença de emagrecer fazendo musculação ou não. Primeiro, que a musculação acelera seu metabolismo durante
horas e horas e horas até dias, ou seja, seu metabolismo fica mais acelerado. Por quê? Porque quando você faz musculação, né, se for um treino desafiante, você vai causar microlesões nos seus músculos. O que vai acontecer com isso? Seu corpo vai ter que ficar trabalhando ali, ó, horas e horas e horas, querendo regenerar os seus músculos. Isso faz com que seu corpo queime mais calorias. Beleza? Se você quer emagrecer e tem espírito de gordo, ou seja, você gosta de comer o tempo todo, eu vou te dar uma boa notícia. Se você fizer musculação, você vai ter 2 passes livres. A sua refeição pré-treino e pós-treino é praticamente liberada. Você pode comer à vontade. Então isso ajuda bastante para você que quer perder peso e não ter que ficar comendo só coisa light. Então, só para você ter uma noção, um treino, né, de mais ou menos 1 hora gasta em média 400 calorias. Beleza? Uma outra dica para você também que quer perder peso é o seguinte: beba bastante água. Por quê? Quanto mais água você bebe, mais água você elimina. Então aquela aparência de inchaço, muitas vezes também é relacionada à quantidade de água que está retida no seu corpo. Então qual que é a quantidade de água que você deve beber? É a coisa mais simples do mundo, não é 2 litros, não é nada disso. A quantidade de água que você deve beber por dia é aquela em que a sua urina saia transparente o dia inteiro, com exceção da primeira. A primeira, como você vai ficar a noite toda dormindo, né? Então ela vai sair amarelada. Mas agora a do restante do dia tem que sair transparente. Se a sua urina sair transparente o restante do dia, é sinal que você está bebendo o mínimo possível de água que você precisa. Então, beba bastante água. Então, para você que é iniciante, eu vou deixar um desafio. Anote tudo que você come por pelo menos 3 dias. Por quê? Essa quantidade que você come deve ser o suficiente para você manter o seu peso, né? Seu peso deve estar estagnado, né? Então, o que você vai fazer? Você vai continuar comendo esse mesmo tanto que você está comendo, vai tentar comer essa mesma quantidade e vai inserir uma caminhada ou uma corrida na sua rotina diária e tentar comer o mesmo tanto. O que vai acontecer? Independente se você come 2.800, 3.000 calorias, se isso aí é o suficiente para manter o seu peso atual, se você continuar comendo esse mesmo tanto e inserir uma atividade física, o que vai acontecer? Você vai ficar com saldo negativo, então com semanas aí você já vai começar a perder bastante peso. Beleza? E eu queria explicar para você o seguinte: não interessa qual que é a sua velocidade, se você consegue correr, se você consegue andar, o importante é a distância percorrida. Como assim? Vou explicar para você. Vamos supor que você tem um ebulidor lá, aquele negócio de esquentar água para ferver. Se você tem um ebulidor de 50 watts e um de 100 watts, você concorda comigo que os dois vão elevar a água a 100 graus, né? Para a água ferver? Então, qual que é a diferença do de 50 watts para o de 100 watts? A diferença é que o de 50 watts vai levar, vamos supor, 10 minutos para levar a água para 100 graus. E o de 100 watts vai fazer isso com só 5 minutos. Mas os dois elevaram a água a 100 graus. O que eu estou querendo dizer para vocês? Você sabe a definição de caloria? Uma caloria é a quantidade de energia suficiente para elevar 1 grama de água em 1 grau. O que isso quer dizer? Que esse exemplo que eu estou dando aqui, eu estou falando exatamente de calorias. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Que os dois gastaram a mesma energia. A diferença é que o de 100 watts conseguiu fazer isso mais rápido. E o de 50 watts fez isso mais lento, mas os dois gastaram a mesma quantidade de energia, ou seja, gastaram a mesma caloria. Poderia ser, por exemplo, uma trempa de um fogão, uma trempa grande e uma trempa pequena. Aí você vai falar assim, mas a trempa maior esquenta a água mais rápido, ela é mais potente. Sim, ela é mais potente, mas a pequena também ferve a água, assim como a grande. Você vai falar assim, mas a grande é melhor, porque ela ferve menos tempo. Beleza, mas ela vai gastar a mesma quantidade de calorias. Quer um exemplo? Então vamos supor que ela ferve com 5 minutos e a pequena ferve com 10. Você concorda comigo que, vamos supor que a vazão das duas seja o dobro. A trempa maior tem o dobro de vazão em relação à pequena. Então, nesses 5 minutos, a grande vai gastar a quantidade X de gás, porque ela vaza muito. E essa pequenininha vai gastar metade, mas ela demora o dobro do tempo. Conclusão, vai ficar elas por elas. Por que eu estou falando isso? Então, se você não consegue correr, né, fazendo o seu aeróbico, não fique triste. Você simplesmente ande os seus 5 km. A sua meta tem que ser na distância e não no tempo. Certo? Então, o que vai acontecer com o tempo? Você vai conseguindo mais preparo, o seu corpo vai ficando mais potente, então você consegue fazer mais trabalho em menos tempo.
mas o importante é a distância percorrida, certo? Então, se você anda 5 km, não interessa a velocidade que você está. O importante é andar os 5 km, beleza? A vantagem, quando você vai pegando mais condicionamento físico, é que você consegue queimar mais calorias em menos tempo. Mas, no começo, é normal você não conseguir fazer tanto esforço, ainda mais se você estiver muito acima do peso, beleza? Então, foque na distância. Fala assim, ó, hoje eu vou andar 3 km, amanhã eu vou andar 3,5 km. E assim você vai só batendo cada meta aí e cada vez mais você vai queimando mais calorias e aumentando o seu déficit calórico. Outra coisa, se você está vendo esse vídeo aqui, é porque provavelmente você já tentou perder peso e não conseguiu, né? Então, conte suas calorias pelo menos esses 3 dias. Utilize o MyFitnessPal. Você vai achar chato o primeiro dia. O segundo dia ele já vai lembrar tudo que você adicionou no primeiro. Então ele vai se tornando cada vez mais fácil, né? Então pense o seguinte, se vale a pena você gastar aí talvez somando tudo 5 minutos do seu dia para você ter o corpo que você deseja. Não fique se matando fazendo abdominal, isso não vai te ajudar muita coisa não, né? Às vezes eu fico lá na academia e fico vendo lá aquele monte de gordinho fazendo aquele monte de abdominal achando que vai perder barriga. Isso não existe. A gordura está distribuída em todo o seu corpo. Você só vai aparecer o abdômen, você só vai perder a barriga quando você começar a perder peso, né? Então, não fique querendo emagrecer fazendo esse monte de abdominal. Isso é uma perda de tempo. Quando você estiver na academia, faça um treino pesado. Aprende a fazer agachamento, faça o pino, faz tudo que você tiver que fazer para você ir progredindo sempre, beleza? Então, esquece esse negócio de ficar fazendo abdominal, isso não faz sua barriga diminuir. Não existe esse método milagroso para perder barriga. Gordura localizada só é queimada de um jeito, com lipoaspiração. Se você quer perder peso de verdade, eu pesquisei bastante e eu consegui fazer, e teve alguns amigos meus também que pediram conselho para mim, deu muito resultado. Todos os meus amigos perderam 5, 6 quilos aí em um mês, beleza? E nesse exercício aeróbico que você for fazer, por exemplo, a caminhada ou então a bicicleta, utilize um termogênico antes de fazer essa atividade, umas meia hora antes. Não caia nessa ilusão desses mega ultra lipo queimadores, oxi não sei o que, isso aí é pura ilusão. Por quê? Porque a Anvisa proíbe todas as substâncias que tem no exterior. Ou seja, lá nos Estados Unidos, nossa que barulhada do c... Lá no exterior, tem muito mais substâncias que são permitidas que aqui não são. Então, quando eles vêm para o Brasil, é praticamente cafeína. Então, se você mandar manipular cafeína, por exemplo, numa farmácia, 60 cápsulas aí vai ficar em média de R$30. Ao invés de você pagar aí 180, R$200 num termogênico cheio de propaganda, sendo que nele tem 90% dele é cafeína. Beleza? Então, qual a quantidade você deve tomar? Só para você ter noção, 150 ml de café, ou seja, uma xícara, tem mais ou menos aí de 90 a 135 mg de café. Se você não é acostumado a tomar café, você tem que começar de dose mais baixa, por exemplo, 60 mg, 100, e você vai aumentando. Agora, se você já é acostumado a tomar café e não tem nenhum tipo de sensibilidade, você já pode começar com 220 mg, 400 mg, vai depender da sua resistência, né, do seu corpo. Lembrando que isso aí é o que eu faria. Outra dica que eu gostaria de dar também é que é o seguinte, a taxa metabólica basal é para você ficar parado sem fazer nada. Então, comece a andar mais, ou seja, tente fazer mais coisa a pé, subir mais as escadas, né? Isso tudo vai te ajudar a ter um saldo calórico negativo, porque quanto mais calorias você gasta, né, maior vai ficar o seu déficit, beleza? Agora, se você chegou nessa parte aqui do vídeo é por 2 motivos. Ou você assistiu a parte toda de iniciante, né, ou então você já clicou direto em intermediário. Então eu espero que, se você se considera intermediário, o mínimo que você tem que estar fazendo é já contar suas calorias. Isso não é novidade para você. Então você já tem muita noção dos seus macronutrientes, né, carboidrato, proteína e gordura. Isso não é novidade nenhuma para você. Beleza? Então, se você é intermediário, nós temos que entender que nós temos 3 macronutrientes, né? O carboidrato, que tem 4 calorias por grama, a gordura, que tem 9 calorias por grama, e a proteína, que também tem 4 calorias por grama. Então, o que isso quer dizer? Se você come, por exemplo, 100 gramas de frango, 100 gramas de frango tem aproximadamente 30 gramas de proteína e 10 gramas, vamos supor, de gordura. Então, nesse peito de frango aí tem 30
gramas de proteína, 30 vezes 4, 120. Mais 10 gramas de gordura, 10 vezes 9, 90. 90 mais 120, então o mínimo que ele tem que ter é 210 gramas de caloria. Beleza? Então, qual que é a quantidade de macronutrientes que você tem que ingerir? Lembrando que isso não é uma regra universal, isso é só para você ter como base. Então, a gente sempre começa, né, pela proteína. Por quê? Porque a proteína é a mais cara que tem, a mais difícil de você conseguir. Né? Então, proteína é de 2 a 3 gramas por quilo corporal, de acordo com alguns estudos. Só que isso depende da sua composição corporal, né? Mas basicamente é isso. Então, se você tem 80 quilos, né? 80 quilos, 3 gramas por quilo, então o que você tem que fazer? 80 vezes 3, então você tem que comer no dia 240 gramas de proteína, beleza? Aí vamos lá. O segundo também, que é estático, geralmente, é a gordura. Por que você tem que comer gordura? Porque ingerir gordura até incentiva o seu corpo a aprender a utilizar a gordura como fonte de energia. E outra coisa, são as gorduras, né, que mantêm o equilíbrio do seu eixo hormonal. Beleza? Então consumir gordura é extremamente importante. Não fique nessa ilusão de que só precisa de carboidrato e proteína. Então a ordem é proteína, depois gordura. Quanto de gordura? Mais ou menos 1 grama por quilo corporal. Ou seja, se você pesa 80 quilos, 80 gramas de gordura vai ter que estar no seu dia aí. E o carboidrato? O carboidrato você vai completar com o que sobrar. Por exemplo, então vamos lá, vamos fazer aqui junto aqui. Então vamos supor que você pesa 80 quilos. Então de gordura, né, você tem que consumir quanto? De gordura você tem que consumir 1 grama por quilo. Então você tem que consumir 80 gramas de gordura. 80 gramas de gordura, 80 vezes 9. Dá quantas calorias? 720 calorias. Agora vamos ver quanto que você precisa de proteína. Proteína, se você pesa 80 quilos, 3 gramas por quilo, 240. Né? Então mais 240 vezes 4. Porque cada grama de proteína tem 4 calorias. Então aí já deu 1.680. Eu falei que você queria 3.000 calorias. Então o que vai acontecer? Já deu 1.680. E você quer consumir 3.000 calorias, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui menos 3.000. 3.000 menos isso. Então, sobrou 1.320 calorias para você consumir de carboidrato. E aí, agora o que eu faço? Agora é só fazer o seguinte. Se você tem 1.320 calorias para consumir, é só você dividir por 4, que você vai saber quantos gramas de carboidrato vai ficar faltando para completar a sua dieta. Beleza? Então, isso aqui dividido por 4. Deu 330 gramas de carboidrato. Beleza? Essa é a matemática aí para você calcular as quantidades de caloria que você precisa no dia. Beleza? Dividido em cada macronutriente. Então eu fiz um vídeo sobre a homeostase. Aqui vai estar aparecendo ele. Né? Então a homeostase, igual eu já falei até nesse vídeo aqui, é quando seu corpo estagna. Então quando seu corpo estagna, vamos supor, o que você tem que fazer? Vamos supor que você está perdendo peso. Começou lá com 80 quilos, foi secando 75, está mantendo a dieta 75. O que eu falei? Se você continuar comendo o mesmo tanto, fazendo os mesmos exercícios, seu corpo vai estagnar de novo. Vamos supor que ele estagne com 74 quilos. Se você não mexer em nada, você vai continuar com 74 quilos. Só que você também já não aguenta comer menos, que é o meu caso, por exemplo, quando eu não consigo comer menos. Então o que eu faço? Eu aumento a intensidade dos aeróbicos. Ao invés de fazer 40 minutos, eu vou fazendo 50, 60, até mais. Então, o que vai acontecer? Eu estou com 74 quilos, vamos supor, o peso continua a baixar, porque você volta a ter déficit calórico. Não é porque você está comendo lá 2.000 calorias que você vai perder peso para sempre, não. Então, vai chegar um ponto que vai estagnar. Então, se você quer continuar perdendo peso, você ainda não conseguiu a definição que você estava esperando, o que você vai fazer? Você vai aumentar a intensidade dos seus aeróbicos, porque aí você vai voltar a ter déficit de novo. Eu garanto que seu peso vai continuar baixando. Evite de ficar comendo muito pouco, porque isso vai deixar o seu dia uma merda. Beleza? Você vai ficar estressado, você não vai conseguir fazer nada. Então é melhor você aumentar a intensidade dos seus aeróbicos, né? Que aí você vai continuar perdendo peso e você vai poder comer um pouco mais porque você está aumentando a intensidade dos aeróbicos. Agora, com relação ao aeróbico, eu vou falar do meu preferido. É o que mais funciona para mim, que é o aeróbico em jejum. Quando eu comecei, eu caí no erro de ficar tomando BCAA e glutamina antes do aeróbico.
né, e cafeína. Só que o que acontecia? Eu fui estudar um pouco mais a fundo e descobri que se você toma BCAA e glutamina, seu corpo não é burro, né? Ele vai utilizar isso aí como fonte de energia, ou seja, aquela ideia de queimar gordura vai por água abaixo. Então, se você quer fazer aeróbico em jejum, faça ele como o nome está falando. Em jejum, você não pode ter nenhum macronutriente ingerido, senão você não está em jejum, né? Então, você vai simplesmente tomar a sua cafeína, feliz da vida, e vai fazer seu aeróbico. Não precisa de desespero, não precisa correr, tá? Você pode fazer ele andando, você pode dar uma corrida leve de vez em quando. E outra maneira eficiente também de queimar gordura, né, é o famoso treino agora que está na moda agora, que é o treino HIIT, né, HIIT, né, que é o treino intervalado de alta intensidade. Como que ele é feito? Basicamente é o seguinte, você vai fazer 30 segundos, por exemplo, de uma corrida desesperada, o mais rápido que você consegue correr, como se você estivesse correndo de um leão. Aí vai passar 30 segundos, você ou descansa ou você simplesmente anda mais 30 segundos. Passou mais 30 segundos, você dá mais outro tiro. E assim você vai fazendo até você não conseguir mais. É basicamente isso, né? Tranquilo então? Então esses são os dois tipos principais de cardio. O meu preferido é aeróbico em jejum. Mas como você também é intermediário, você pode pesquisar mais sobre os dois aí e decidir qual que se encaixa melhor para você. Não se esqueça jamais de fazer com que a sua refeição pré-treino e pós-treino sejam as principais do dia. Por quê? É no seu treino, né, na musculação, que o seu corpo vai precisar de mais energia, né? Então, se você consumir as principais calorias do dia no pré e no pós-treino, o que vai acontecer? A tendência é que seu corpo armazene o mínimo possível de gordura. Isso vai favorecer bastante a sua perda de peso. Aqui também vale essa dica para o intermediário: coma o máximo de fibras que você puder, porque isso vai fazer com que você tenha menos picos de insulina aí durante o dia, né? Lembrando que no pós-treino o pico de insulina é o desejável. Tranquilo? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, nesse formato, né, separado para iniciante e intermediário. Se você gostou, dá uma curtida aí no vídeo. Se você não gostou, explica por que você não gostou. Se você odiou, né, aí você clica no não gostei. Mas se você ficou meio neutro aí, dá a sua opinião, que ela é muito importante para mim, para que eu possa estar melhorando o conteúdo para você aí. Tranquilo? Então esquece esse negócio de ficar fazendo abdominal. Você tem que fazer um treino pesado e pegar pesado nos cardios. Beleza? Valeu!